Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavra Viva, uma mensagem de Deus para você, aqui na goiasemais.tv. Eu sou a apóstola Vilma e vamos estar iniciando com o tema hoje da nossa palavra, Tribulação é deserto? Você vai saber daqui a pouco com a palavra do apóstolo Carlos Nogueira. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavra Viva, uma mensagem de Deus para você. Aqui na Goiás é Mais TV. Eu sou o apóstolo Carlos Nogueira e venho trazer uma mensagem que vai falar no seu coração. Esta mensagem tem por tema hoje, Tribulação é deserto? Creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para ouvir a Tua voz, para entender o poder e a revelação da Tua palavra. Cremos que ela vai acrescentar mais e mais nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue e nos acompanhe aqui na leitura. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Queridos, eu venho chamar a sua atenção para que às vezes nós pensamos que estamos passando por um deserto ou passando por uma tribulação, algo na nossa vida, né, que seja o próprio diabo que nos levou, o próprio Satanás que nos fez cair naquela cilada, né? Às vezes, tem certas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós vamos com as nossas próprias pernas, que nós andamos em direção à tribulação, andamos em direção ao deserto, nós mesmos caminhamos, nós mesmos buscamos isso para a nossa vida, com atitudes erradas, com pecado, com coisas que nós fazemos e que nos faz cair nessas ciladas, ou entrar em um deserto, ou passar por uma tempestade. Mas aqui eu te digo, tribulação é deserto. Nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus, que se você observar bem o primeiro versículo, diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito, e Espírito está com letra maiúscula, que quer dizer o quê? Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele não foi levado para o deserto pelo diabo. Está entendendo? Às vezes somos tentados e pensamos que o próprio diabo que nos levou para aquele lugar. Às vezes Deus permite para que sejamos aprovados por Ele.
E aqui Jesus, ele é aprovado. Nós vamos ver aqui, neste pequeno capítulo, que Jesus é aprovado. E aqui, quando Satanás foi tentar Jesus, ele já estava há 40 dias de jejum e no deserto. E fala que ele teve fome. Primeiro, veja só, primeiro o Espírito permitiu que ele fosse levado a um lugar para ser tentado. Mas antes, ele estava de jejum e oração. E você pergunta, apóstolo, mas quando nós estamos em jejum e oração, o Espírito não está mais forte? Sim, está. Claro. Se o Espírito levou ele para ser tentado, o que o Espírito de Deus, que é Deus e que estava em Jesus, sabia? Que ele estava forte em Jesus. Aleluia. Que Jesus seria tentado, mas Jesus iria vencer. Glória a Deus. Quando Deus permite que você seja tentado, que você seja levado a ser tentado, Ele te dá a capacidade de vencer, porque o próprio Espírito está em você e te capacita a passar por guerras, tribulações, deserto, o que for. Deus está em você, Jesus está em você e você é capacitado para vencer. Glória a Deus. Amém? Então, por que Jesus falou assim? Jesus teve fome. Por que o diabo falou? Tu não és o Filho de Deus? Transforma então essa pedra em pão. O nosso inimigo, ele vai nos tentar naquele lugar que naquele momento seja a nossa fraqueza. A fraqueza de Jesus naquele momento era o quê? Ele teve fome. E ele teve fome, o inimigo viu que ele estava com fome. Às vezes, você precisa de alguma coisa para a sua vida e que não é o melhor para você. E você é tentado a fazer algo errado para conseguir aquilo que você precisa. Mas Jesus sabia que ali ele tinha que vencer a fome e vencer o diabo. Às vezes, você está passando por uma guerra, você está passando por uma dificuldade financeira. E você tem uma ideia que não é de Deus, que procede às vezes do inimigo, que vem na sua mente e fala assim, ó, olha, vende aquilo ali, toma daquela pessoa, engana aquela pessoa, faz aquilo errado. E você vai e faz no desespero. Ao invés de vencer a tentação, ao invés de vencer a guerra, você vai pela maneira mais fácil. Jesus podia sim, como Filho de Deus, transformar a pedra em pão, pois ele ia deixar o que era lógico para a vida dele, que era vencer por comer e acabar com a fome naquele momento. Ele ia deixar o que era duradouro, que é a pedra, pelo pão que era passageiro. Ia comer, mas lógico, ia ter fome de novo. Igual você. Você faz de uma maneira errada para sair de uma tribulação, para sair de uma angústia, de uma coisa que você está passando. Você sai de maneira errada e, logicamente, amanhã você está de frente com uma nova situação assim. Porque não venceu nem a primeira e provavelmente não vencerá a segunda. Se você não escutar o que diz a palavra de Deus. E Jesus estava no deserto. Aí, apóstolo, como vencer então o inimigo? Você tem que estudar, gravar e entender, colocar dentro do seu coração a palavra de Deus. O que Deus fala. E te digo uma coisa, eu tenho feito isso para a minha vida. A palavra de Deus é poder para nós aqui nessa terra. O que faz mover os céus e a terra é a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus para nós. Nós somos movidos pelo que Deus falou. Aleluia.
No princípio, a terra sem forma e vazia. No livro de Gênesis, diz que o Espírito pairava por sobre a terra. E Deus lançou uma palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Pois o mesmo Espírito que estava no começo, estava no princípio, está agora, e a voz da palavra de Deus tem capaz de mover o sobrenatural. Glória a Deus. Se você tiver com essas palavras encravadas no seu coração, ao invés de sair uma palavra maldita, ao invés de sair uma palavra de desânimo, sai uma palavra, como saiu da boca de Jesus aqui. O diabo tentou, mas saiu de dentro dele uma palavra que já estava dentro do coração. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito no livro de Deuteronômio. Se você for lá, você vai ver capítulo 6, versículo 13. Queridos, você tem que entender que Deus deixou o testamento, os testemunhos, para nós tomarmos posse dele. É uma herança, é o poder de Deus, é a palavra dele que é deixada para nós como um tesouro, como uma mina de ouro, porque esta palavra vale muito mais do que uma mina de ouro para a sua vida, aleluia. Porque ela pode te fazer vencer todas as guerras, e seja ela qual for. A palavra de Deus, a presença do Espírito te fará vencer, em nome de Jesus. Amém? Jesus se protege, Jesus se coloca acima do inimigo. E Jesus estava na terra como homem. Sentia dores, sentia fome, porque aqui diz que ele sentiu fome. Por isso o inimigo disse, transforma a pedra em pão. Jesus sentiu fome, mas Jesus venceu, porque disse, o Espírito que está em nós tem poder para vencer o inimigo. Glória a Deus. Glória a Deus. E o inimigo, ainda que ele tente contra você, usando até a palavra, porque aqui ele disse, porque você não se lança daqui para baixo, e está escrito que os anjos dará ordem a seu respeito, e os anjos, olha só que astúcia do inimigo, usou também a palavra de Deus para tentar confundir Jesus. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que hoje talvez pode até acontecer. Pessoas que usam a palavra de Deus distorcida. Muitas pessoas, às vezes até líderes, homens e mulheres, pregadores da palavra, distorcem para o seu próprio bem. E aqui, o inimigo distorceu para enganar Jesus. Porém, como o Espírito de Deus estava vivo dentro de Jesus, ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Ele foi o quê? Foi dentro da palavra. Dentro da palavra. Também lá em Deuteronômio, capítulo 6. Sabe, meus irmãos, nós temos tudo para vencer, porque o Espírito da vitória está em nós, que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Por isso, às vezes somos tentados sim, e pode ver que somos tentados na nossa fraqueza. Naquilo que somos fortes, não somos tentados. Porque o inimigo já sabe que aquilo ali nós somos fortes. E às vezes somos tentados na nossa fraqueza e na nossa fraqueza caímos em tentação. Mas o Senhor, hoje,
está nos abrindo os nossos olhos para que possamos vencer, e vencer com Deus, vencer com o Espírito Santo e vencer com a palavra de Deus. Amém? Em Tiago 4:7 diz assim a palavra de Deus: sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, no versículo 6 diz também assim: sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus e o inimigo vai nos tentar. E ele vai nos tentar, e ele diz, e aqui o apóstolo Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, esteja sempre na presença de Deus. E o inimigo vai te tentar, mas se você estiver na presença de Deus, você vai resistir a ele em Deus, e ele vai ter que fugir, porque maior é o Deus que está na sua vida do que este que te tenta. Está escrito também, irmãos, em 1 João 5,18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Ele não pode te tocar. Se você resistir, se você estiver com o Espírito, se você estiver com a palavra de Deus no seu coração, viva dentro de você, ele não pode te tocar. E o deserto acaba, e a tribulação acaba, e a vitória vem, porque é a palavra de Deus para nós, é a herança, é o testemunho, é a herança de Deus para nós, é a nossa vitória, porque Jesus já venceu, e porque ele venceu, nós venceremos também. Amém? E eu declaro isso para a sua vida. Vamos orar, porque eu quero declarar hoje que você vai vencer as tentações que você estiver passando, o deserto que você estiver passando com o Senhor, você será mais do que vencedor. Senhor Deus, em nome de Jesus nesta hora, Senhor, clamo tua glória, clamo o teu poder, clamo o poder da tua palavra, clamo, Senhor, a graça e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, para vencermos as tentações deste mundo, passarmos, Senhor, por guerras vitoriosos, e sermos vitoriosos mesmo em pleno deserto, porque o deserto não vai nos derrubar. Vamos atravessar e do lado de lá nós cantaremos um hino de vitória, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que esta palavra tenha falado no seu coração. Nós estaremos sempre juntos aqui na Goiás é Mais TV. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.